um bloquinho sobre o Mbappé, que é o seguinte. Esse cara, ele tem quantos anos de idade? Tá com 23, né? 23. 23 anos de idade. Esse cara, ele já tá acostumado a meter gol no campeonato francês toda hora. Ele já decidiu o mata-mata de Champions League pra caramba. Ele tá decidindo jogos de Copa do Mundo e não é a primeira Copa, já é a segunda Copa. O cara está fazendo gols que vão botar ele muito rapidamente entre os maiores artilheiros da história da seleção francesa. A gente tem que entender que ele chegou a 30 gols pela seleção, na real 31 agora, né, pela seleção francesa. E o artilheiro histórico de todos os tempos da seleção francesa tem 51, que é o Henry empatado com o Giroud. O Mbappé tem 23 anos. Ele sequer chegou no que a gente considera o auge da maior parte dos jogadores, que é lá entre os 26 e os 28. Então tu imagina que esse cara tem pelo menos mais uns 7 anos em altíssimo nível, até que ele chegue nos 30 e quem sabe comece a perder um pouco do físico ali e comece a não ser um cara tão maravilhoso ainda, porque ele depende bastante da velocidade dele também. Mas a gente tá falando de um cara que eu não tenho a menor dúvida que vai se transformar no maior artilheiro da história da França, porque se ele tem 30 gols com 23 anos, apenas uma lesão seríssima, se ele tiver assim uma lesão nível Ronaldo Fenômeno pra impedir que ele chegue tão longe. Ele vai fazer 40 gols fácil, ano que vem já. 50 gols se para ano que vem ou depois. Vai fazer 60. E ele é capaz de acabar a carreira com um número não só que coloque ele como o maior artilheiro da seleção da França, mas coloque ele como com muita distância do segundo colocado. O Henry e o Giroud vão parecer brincadeira de criança quando o Mbappé se aposentar pela seleção francesa. É um cara nível pra fazer 80, 90, quiçá 100 gols pela seleção. Veremos como é que vai ser. Além disso, cara, é um camarada que ele também está a caminho de fazer história com o clube dele, né? Então ele tá perto de ser o maior artilheiro da história do PSG também. Que tudo bem, não é aquela coisa, porque os artilheiros do PSG maior da história são todos recentes, né? Foi o Ibra, Cavani e tal. Mas enfim, o Mbappé vai ser o maior artilheiro da história do PSG. É um camarada que tem muito hate por causa de algumas coisas que ele fala, de alguns comportamentos dele, mas que, cara, é inegável. O Yuri até tweetou hoje, ele tweetou no perfil pessoal dele falar o seguinte, né? Ele falou o seguinte: você pode odiar o Mbappé quanto você quiser, não muda o fato de que ele é um craque geracional. Você pode falar que ele perde gol, hoje ele perdeu um gol claríssimo, mas isso não muda o fato de que ele faz gol pra caralho. Não muda o fato de que ele tá sempre posicionado bem, que ele tem fome de gol, que ele é muito ambicioso, que ele decide jogo grande, que ele não foge nos momentos decisivos, e ele tem apenas 23 anos. A gente tá falando de um cara que pode ser um jogador histórico no futuro aí. A gente ababou tanto o ovo do Haaland, né, no Eurofoot, falando de recordes que o Haaland pode quebrar e tal, mas a gente tem que abordar com seriedade a história do Mbappé também. E sem hate, né, cara? Porque é um jogador que ele tem tudo pra ser um cara que daqui 10, 15 anos a gente olhe pra trás e fale que, porra, o Mbappé foi um jogador histórico, assim, desse século, né? Então, o que tu pode falar do Mbappé que, às vezes, não, assim, às vezes ele não tem o respeito que ele merece. Hoje, quando ele perdeu o gol lá, já tava a galera, Mbappé perde gol pra caralho, não sei o quê. Mas o cara, ele é absurdo, velho. Ele é absurdo, ele é muito, muito acima da média. Ele parece ter a cabeça, apesar de algumas polêmicas, ele parece ter a cabeça pro futebol, ou seja, o que ele quer na vida dele é ser o melhor, é ser o maior, é ganhar títulos. É um cara focado, assim. E eu não consigo ver ele sendo parado pelos próximos 10 anos, a não ser que seja uma lesão forte também, mais ou menos como é a perspectiva pro Haaland, né? Assim, primeiro que o Mbappé ele é um ano mais velho que o Haaland, só que o Haaland, cara, ele não tem metade dos jogos grandes na carreira que o Mbappé tem. Aí uma galera vai dizer, mas o Haaland jogou no RB Salzburg, o Haaland jogou no Borussia Dortmund, ok. Só que se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. Então, mas beleza, o Mbappé, o Haaland chegou agora no clube pica. Concordo, chegou agora. Só que ele vai ter que se provar. Então assim, o Haaland fez um primeiro semestre com a camisa do Manchester City absurdo, meteu gol pra cacete. Só que ele vai ter que começar a fazer isso em jogo grande. Uma coisa que as pessoas parece que tendem a não perceber sobre o Mbappé é o tanto de gol em jogo grande que ele faz. Uhum. Então, ele tem gol contra Liverpool, ele tem gol contra Manchester City, contra Manchester United, contra Real Madrid, contra Bayern de Munique, contra Borussia Dortmund. Ele tem gol contra tudo quanto é time grande que você imaginar no futebol europeu, na Liga dos Campeões. E aí a galera prefere pegar os gols que ele perde gol pra cacete, isso todo mundo sabe. Não é segredo pra ninguém. Só que não é porque o cara perde gol que a gente tem que ignorar os gols que ele faz.
Entendeu? Então, é um cara de 23 anos que tem uma cacetada de gol na carreira. Se ele continuar nessa média, ele fatalmente vai ser um dos maiores artilheiros da história. É o jogador mais jovem, junto com o Pelé, a atingir 8 gols em Copas do Mundo, que é um negócio brutal. Pra vocês terem uma noção, o Mbappé tem 23 anos de idade, ele tem um gol a menos que o Messi e o Cristiano, e ele tem um gol a mais que o Neymar. Então, assim, pra mim, ele é um craque geracional. Ele vai ser um jogador histórico, ele pode se tornar um dos maiores jogadores da história da Copa do Mundo, tá caminhando pra isso, e a galera sempre vai desmerecer, sabe? Porque não gostam da personalidade dele. Então, assim, preferem dizer, mas ele joga na França, como se os nossos craques jogassem seleção ruim. A gente vai começar a desmerecer o Ronaldo, porque ele jogou numa geração absurda, o Pelé, porque jogou numa geração absurda. Pra mim, esse tipo de coisa não faz sentido. Uhum. E, cara, assim, a galera pode achar que é um absurdo. Eu vi um cara falando, não, calma, calma, tá se empolgando muito. Mas, cara, ele tem 23 anos, né? A próxima Copa é daqui 3 anos e meio. Ele vai estar com 26 pra 27. Ele poderia jogar depois mais uma com 30, 30 e poucos. E depois mais uma com 35. Ele poderia ser igual o Cristiano Ronaldo e fazer gol em 5 Copas do Mundo diferentes, né? Como tu mencionou no último cast. E ele também, cara, eu não acho que nem é um absurdo dizer que se não for lesões impedindo ele de participar de Copas do Mundo, ele pode acabar essa Copa agora já com 10 gols em Copas. E aí, pra ele conseguir passar o recorde do Close, eu não acho que a gente teve tão podendo prever tão facilmente alguém que fosse bater um recorde histórico como esse quanto o Mbappé. Ele tá passando a caminho com passadas largas pra chegar num nível que vai colocar ele pra sempre na história, cara. Ele pode fazer os 16 gols lá, né? 17, 18, vai saber, em Copas do Mundo, com o tempo aí. Porque ele já tem quase metade disso. Fez um exercício mental. O Mbappé, se ele jogar, né, que talvez o Deschamps poupe, mas ele ainda vai jogar contra a Tunísia, na última rodada, que é uma seleção fraquíssima. E nas oitavas de final, ele pode pegar, caso a Argentina passe em primeiro, ele pode pegar México, Arábia Saudita ou, sei lá, de repente Polônia, se acontecer um milagre. Então, ele tem chance de nesses dois jogos ele já passar dos 10 gols. Entendeu? Se ele faz, por exemplo, 2 contra 1 e 2 contra o outro, ele tem totais condições disso, porque ele é o principal jogador da França. Então, assim, a gente tá falando de um cara que com 23 anos, ele já pode se aproximar do recorde histórico da Copa do Mundo de gols. É surreal. Pois é.